Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Como nós temos que nos comportar, uma das mensagens que nos ensina como nos comportar neste mundo, né? E a nossa convivência com as pessoas do mundo e entre os irmãos, aqueles que servem a Deus. Irmãos não são somente os que pertencem à mesma congregação sua, humanamente falando, que estão debaixo do mesmo estatuto humano, mas debaixo deste estatuto divino. Então nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 17. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos de cada um a gente sabe quem serve e quem não serve a Deus. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Medita aqui só nessas duas palavrinhas aqui. Meus irmãos, meus amados, eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que não tem morada, está sempre andando. Forasteiro, que não é daqui, nunca nós vamos chegar na nossa cidade. Nossa cidade, nossa casa, aí na nossa casa nós não somos forasteiros, nós somos cidadãos, dali onde nós moramos. Onde é a nossa casa? É a Nova Jerusalém. Enquanto estivermos aqui, nós somos forasteiros e peregrinos, não temos lugar certo para ficar. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos lá. O que nós temos que fazer? Temos que tomar consciência da nossa condição, de que somos peregrinos e forasteiros. Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Concupiscência é pecado. Abstenha-se do pecado da carne, que combatem contra a alma. Mas você pensa assim, mas o que tem fazer isso? É a vontade da carne que você está satisfazendo? É a vontade da carne ou do Espírito? É da carne. Então a vontade da carne combate contra a alma, combate contra a tua santificação. Nós não somos mais ignorantes. Há quanto tempo estamos ouvindo a palavra de Deus? Nós temos que nos dedicarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. As pessoas veem as pessoas que não temem a Deus fazendo tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, tantas maldades, tantos enganos. E como que o servo de Deus, a serva de Deus tem que se comportar no meio dessa podridão que é o mundo? Tem que ser puro, tem que viver honestamente, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da salvação. Então, tem pessoas falando mal de mim, de você. Quando o Senhor Jesus visitar essas pessoas e transformar essas vidas, elas vão dar graças a Deus de ter você como irmão, de ter você como irmã, de ter a cada um de nós como irmão, porque vão ver em nós o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, vão ver que servimos a Deus de verdade. Então essas pessoas serão abençoadas pelo nosso viver. Agora, aquelas que não serão visitadas, aquelas que não são visitadas, elas não vão dar glória a Deus, elas não vão glorificar a Deus, elas vão continuar falando mal de nós e mentindo e querendo combater conosco. Mas nós entregamos nas mãos de Deus, nós não vamos odiar ninguém, nem retribuir o mal que recebemos com o mal. Nós vamos retribuir o mal que recebemos com o bem. O que nós podemos fazer de bem a uma pessoa que quer nos destruir, quer pisar em nós, quer nos desprezar ou nos despreza? Como que nós vamos agir com essa pessoa? Dando dinheiro a ela, ajudando ela materialmente? Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Orai pelos que vos perseguem. Nós temos que orar por aquelas pessoas que estão nos perseguindo. Nós temos que pedir ao Pai, a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estenda as mãos a essas pessoas e lhes dê a compreensão do Evangelho, temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Senhor, dá temor a essas pessoas para que possam se converter dos seus maus caminhos, se arrependam e assim também possam ser salvas. Então, é isso que temos que fazer. Como de modo glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem.
As boas obras não são obras carnais, não. Ó, eu doei tanto lá para o hospital lá de Jaú, eu doei tanto para a Santa Casa, eu ajudei o orfanato, eu ajudei isso, ajudei aquilo. Isso é bom, devemos ajudar e não devemos tocar trombeta. Mas acontece que as boas obras são as obras do Espírito, amor. Essas doações, essas ajudas, segundo sentimos no coração, é obra do Espírito Santo. É ajudar o necessitado, é demonstração de amor. Eu não posso fazer mais nada além disso. Se eu puder, eu faço. Se eu não puder, eu vou ajudar conforme eu posso. Então isso é amor, paciência, compaixão, temperança. Essas são as obras do Espírito. Amar uns aos outros é não dar lugar ao diabo na nossa vida, mas tudo quanto for bom, honesto, de boa fama, nisso pensai. E nós devemos estar praticando sempre essas boas obras, né? Falando com as pessoas, não com raiva, ou julgando, ou nos colocando como mais sábios ou mais inteligentes, ou somos melhores porque fazemos isso, ou porque não fazemos aquilo. Isso tudo é carnal. Quem julga é Jesus Cristo. Você não sabe, nós não sabemos a fé das outras pessoas, sabemos a nossa fé. Vamos dar conta daquilo que o Senhor Jesus tem dado para nós. Vamos dar conta daquilo que o Senhor Jesus tem dado para nós. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então nós temos que obedecer, temos que nos sujeitar a toda ordenação humana por amor do Senhor. Então tem gente que pensa que nós temos que obedecer todas as leis dos homens. Não é isso que a palavra está dizendo. Nós temos que nos sujeitar à ordenação humana. Existe aí o prefeito, o governador, o presidente, e juízes, e senadores e tudo mais. Amém. Isso foi colocado por Deus. Que Deus os ilumine, que Deus os dirija, Deus lhes dê proteção, Deus lhes dê um coração segundo o coração de Deus, para que possam fazer, para que sejam usados por Deus, para que tenhamos uma vida neste mundo, uma vida tranquila, sossegada, sem sobressaltos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Então, é isso que nós temos que sujeitar a essas dominações. Procurar fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para que o Senhor seja glorificado. E fazendo desta forma, nós vamos mostrar para todo mundo, essas pessoas que ignoram a palavra de Deus, que nós somos sim sujeitos à lei humana. Só aquilo que contraria a palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Como vemos aí, uma lei que diz que o homem pode divorciar, a mulher pode divorciar. Numa palavra de Deus, somente admite o divórcio em caso de adultério. E mesmo assim, a mulher ou o homem que não tiver adulterado pode pedir o divórcio, mas não pode casar de novo. Então eu não concordo com isso, porque é assim que entendo e é assim que eu vou viver, essa é a minha fé. Agora, se alguém vive de outra maneira, que preste contas a Deus do que está fazendo. Vem uma lei aí que permite que o homem tenha 5 mulheres ou a mulher tenha 5 maridos. Eu não vou admitir uma coisa dessa, não estou dizendo que vem essa lei, é um exemplo que eu estou dando aos irmãos. Vamos dizer que os deputados e senadores, os deputados federais e senadores façam uma lei e que permita que o homem se case desta forma. Eu não aceito uma coisa dessa e os servos de Deus também não podem aceitar. Então eu vou ter que contrariar essa lei, não vou fazer assim, vou fazer de outra forma. Eu tenho minha esposa, a esposa tem o seu marido, e é assim que vamos viver. E então nós temos que estar sujeitos a isso tudo, desde que as leis, a ordenação humana, não contrarie a palavra de Deus. Lá no passado nós vemos os imperadores matando os cristãos, jogando na arena e tudo mais, queimando vivo nas estacas ou nas cruzes, crucificando, como crucificaram o Senhor Jesus, foi por uma ordenação humana, foi pelo governador que o Senhor Jesus foi morto. Nós não aceitamos isso, não podemos aceitar uma coisa dessa. Vem aí de repente uma pena de morte para os assassinos e praticantes de crimes terríveis, embora nos revolte, nos cause ojeriza. Nós não podemos aceitar que uma pessoa mate a outra, mas se fizerem isso,
eu não vou ter medo, porque eu não vou praticar, e nem os servos de Deus, as servas de Deus, vai praticar um ato digno de morte. Vão nos perseguir e nos matar porque servimos a Deus, é diferente. A palavra de Deus diz que quando perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, levantai a vossa cabeça e glorificai o Senhor, porque é grande o vosso galardão no céu. E a palavra fala que neste final dos tempos, muitos ainda morrerão, derramarão seu sangue por amor ao seu Senhor, por amor ao Salvador. E vão morrer, não é à toa não, vão morrer por Jesus, mas contrariando a lei do anticristo, a lei humana, a lei maligna. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós vamos viver como se fôssemos livres, mas não somos livres. Nós somos servos de Deus. Servos de Deus é aquele que serve, servo é escravo. Nós somos escravos de Deus. Ou nós somos servos de Deus ou servos do maligno. Não tem outro caminho. Para ser salvo tem que ser servo de Deus. Aquele que não é servo de Deus, eu vou deixar para mais tarde, é porque está servindo o maligno. Não tem meio termo, não tem um lugar em que você fica isento. A pessoa, ou ela está servindo a Deus, ou ela está fazendo a vontade da carne. Não tem outro caminho a seguir. Ou nós servimos a Deus e somos servos de Deus, ou servimos a carne e somos servos do maligno. Então nós, como que sendo livres, mas vivendo como servos de Deus. Então diz aqui, como livres, mas não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Então não é porque eu sou livre, eu estou tendo essa liberdade, que eu vou usar de malícia, de maldade, de engano, porque eu sou servo de Deus, você é servo de Deus, serva de Deus. Honrai a todos. Honrai a todos, é aquela palavra que o Senhor diz assim: o que você quiser que os homens façam para você, homem no sentido homem e mulher, o que você quiser que as pessoas façam para você, faça você para as pessoas. É assim você está honrando as pessoas. Você quer ser elogiado, você quer ser reconhecido, faça isso com as outras pessoas. Faça, elogie quando a pessoa merecer um elogio, mas o elogio para a glória de Deus, não para a glória da pessoa. Ame a pessoa para que também você seja amado. Entregue para você também receber. Honre a todos para que todos também te honrem. Ame a fraternidade, amai a fraternidade. Fraternidade é irmandade. Fraternidade é a convivência em família, a convivência entre irmãos. Amar a convivência entre irmãos. Quem é o meu irmão? Falaram para o Senhor Jesus, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Estava tão cheio de gente onde ele estava e não tinha condição da mãe do Senhor Jesus entrar lá e os irmãos dele entrarem lá para conversarem com ele. Então alguém avisou, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E o Senhor Jesus falou assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para a multidão diz, eis aqui a minha mãe, irmãos e irmãs, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Não é aquele que está naquela igreja, aquele que está naquela outra igreja, aquele que obedece àquele pastor, aquele que entregou dízimo e oferta e deu dinheiro para agradar Jesus lá naquela igreja. Não são esses. São os que fazem a vontade do Pai que está no céu. O Senhor Jesus, ele é o exemplo vivo do amor de Deus. Ele é a explícita imagem de Deus. Não é Deus. Cristo não é Deus. Cristo morreu, Cristo foi tentado, passou fome, foi chicoteado. Deus não acontece nada dessas coisas com Deus. Deus não pode ser tentado. Tentado em que? Olha, eu vou dar um carro para o senhor. Como que eu vou tentar Deus? Como que alguém pode tentar Deus? Como que o diabo pode tentar Deus? Mas Cristo foi tentado porque em tudo aquilo que ele foi tentado, tudo aquilo ele tinha poder para fazer. O diabo falou assim, manda essas pedras transformar em pães. Ele tinha poder para fazer isso. Salta daqui e manda os anjos te segurar. Ele tinha poder para fazer isso. Mas ele não fez nada, porque ele não vai obedecer ao diabo. Então, mas houve uma tentação. Agora, Deus não pode ser tentado. Então, nós temos que fazer a vontade do Pai, e Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, o Senhor Jesus disse. Então nós vamos também amar os irmãos, amar a fraternidade, amar a irmandade, a todos os irmãos que fazem e irmãs que fazem a vontade de Deus. Temei a Deus, vamos ter temor de Deus, honrai o Rei. O Rei, primeiramente o Rei Jesus.
E depois, dar honra aos que estão aqui na terra em eminência, para que possam, Deus os abençoar, né? Para que Deus possa os abençoar, para que possam ser usados por Deus, para que tenhamos uma vida sossegada, uma vida de paz e tranquilidade. É assim que devemos nos comportar. Não é difícil, não. Precisamos vencer a carne e as tentações. E Deus é por nós, quem será contra nós? Então, com essa fé e com essa convicção, vamos servir a Deus, agradar ao Senhor, louvar o Senhor na beleza da sua santidade, glorificar a Deus por tudo e dar graças a Deus por tudo que está acontecendo e que tem acontecido, porque tudo está no controle do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, o Espírito Santo derrame abundantes bênçãos em suas vidas. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.